Áudio e som tá ok, né? Tá todo mundo vendo, todo mundo me ouvindo. Certo? Certinho, gente? Ok, então se mandaram mensagem aí. Qualquer coisa vocês podem abrir o som e falar, porque eu não vejo vocês quando eu estou projetando, tá bom? Então vamos lá para nossa última aula, né? Vou ter até uma florzinha para enfeitar aí no fundo, né? Depois tem que aprender como fazer marca d'água disso, que eu não sei fazer ainda. Então, aparelho reprodutor feminino, né? A gente vai começar a falar sobre a questão geral, né, quais são as partes componentes desse aparelho. Ele envolve estruturas internas e externas associadas com a reprodução, né, com o processo de geração do concepto, da expulsão desse feto do interior do ambiente em que ele estava nidado, né, fixado, né, que é o útero, a sua passagem através do canal reprodutivo, né, através da vagina, para o nascimento, a vulva como elemento externo e os anexos que a gente vai comentar, né, feto, placenta, que são indivíduos, né, que estão à parte em relação ao aparelho reprodutor intrínseco da fêmea, que corresponde aos seus órgãos, né, ovários, tubas, útero, vagina, vulva, que pertencem à mãe, né. Feto e placenta, a placenta é um órgão do feto, então ele desce junto com o feto, então é um anexo aqui a essa estrutura. E a glândula mamária, característica lá de todos os mamíferos, é o que agrupa eles nessa grande ordem mamária, né, que é a presença de glândula para a nutrição desse indivíduo. Né? Então a gente vai começar na sequência, por onde passa, né, o ovócito, da sua saída, né, desde aqui do ovário até a tuba uterina, os cornos uterinos de cada lado, né, o corpo do útero, a cérvix uterina, né, corpo do útero, a cérvix uterina, né, a vagina, o vestíbulo da vagina e a vulva, né, com seus lábios vulvares, tá? Então vamos na sequência. Primeiro falar de ovários, né? O formato é variado nas espécies domésticas. Aqui a gente coloca 3 espécies e uma delas com a variação, né? Característica do diéstero, que é a presença do corpo lúteo. No caso da vaca, aqui a vaca, né? Com o corpo lúteo bem grande e a superfície irregular aqui com vários folículos ovarianos, né? Se desenvolvendo em diferentes estágios. Esse no estágio mais avançado, projetando sobre a túnica albugínea e rompendo num dado momento, em que ele é ovocitado. Esse daqui é o estágio mais avançado desse. Por isso aqui é a vaca com o corpo lúteo, tá? Esse corpo lúteo persiste aqui se o indivíduo já está, tá? A fêmea já está. Se não já está, ele regride, né? Ele é essencial para a manutenção dos níveis séricos de progesterona que vão ajudar a manter a gestação até o final, tá? Então, aqui é uma superfície bastante regular, né? Tem um formatinho de amêndoa. Eu vou mostrar isso no próximo slide, o formato geral desses ovários, né? E aqui na porca, lembra um cacho de uva, amora? Alguns dizem que a amora parece em formato de amora, né? Então, é bem irregular, porque tem vários folículos ovarianos, lembrando que essa espécie aqui é polítoca, ela tem vários conceptos numa gestação. Então, muitos folículos ovarianos alcançam o mesmo nível, né, no mesmo estágio. Né? Então, eles ovocitam, tem várias ovocitações ao mesmo tempo, né, ou seguidas vezes, e aí facilita essa gestação múltipla, né, no seu processo de gestação polítoco, né, diferente das outras espécies que são monótocas, né, tem apenas um concepto por gestação normalmente. Aqui vai o ovário da égua, no formatão de feijão bem grande, né, e aqui, característico dela, a fossa de ovulação, por onde ela ovocita. Lembrem lá que eu comentei que é irregular, assim, com vários folículos na superfície, nessas espécies, na porca, na vaca, na cadela, na gata, na ovelha, na cabra, tem esses aspectos irregulares, porque a cortical é externa e a medular é interna. Na égua, ocorre uma inversão do parênquima ovariano, e a medular passa a ser externa e a cortical interna, e por isso ela ovocita, né,
aqui por essa fossa de ovulação apenas e não pela superfície, como acontece nas outras espécies. Tá bom? E aqui nós temos peças nossas, agradecer aí a Ana Laura, mais alguém que mandou para mim, não sei se foi Ingrid, mas alguém mandou para mim fotos, a Alessandra mandou vídeos, eu vou até botar lá na pasta para vocês acessarem os vídeos depois. Essas peças são da aula da gente, né? Então, observe aqui, né, o ovário, né, de uma vaca, tá? Eu tenho aqui um ligamento tubo-ovárico fixando a tuba uterina a esse ovário, e aqui o ligamento próprio do ovário, que parte aqui do mesométrio, né, que é também chamado ligamento largo do útero, da região, próximo da região do corno uterino, né? Então eu vejo o corno uterino aqui, aqui segue a tuba, ó, a tuba ovariana, né? Então a tuba uterina, ela segue aqui, ó, aqui está dobrada, passa aqui, aqui, aqui e chega aqui nessa estrutura, tá? Aqui dá para ver melhor nessa imagem. Olha o corno uterino e aqui, ó, vai seguindo a tuba, fundíbulo da tuba, próximo a essa extremidade do ovário. Aqui a gente já consegue designar nomes, por exemplo, extremidades do ovário, né? Lembrando que o ovário da vaca, ele tem um formato ovoide, ele tem uma estrutura mais angulada, que a gente vai escrever, e uma estrutura mais aberta, com um ângulo mais aberto, né? Lembrando mesmo o ovo, tá? Então, essa estrutura angulada vai estar voltada para cá, para a tuba, ao passo que a outra, mais aberta, vai estar voltada para o útero dessa fêmea. Então, aqui a gente consegue ver, primeiro, né, a borda inserida desse ovário, né, e a borda livre do ovário, tá? Borda inserida do ovário, que está presa pelo ligamento mesovário, e borda livre do ovário, tá? Que não se prende a nada, ok? Duas faces estão presentes. Observe aqui que eu vejo o mesovário, que é uma forma de ligamento, o ligamento próprio do ovário, da mesma forma que a gente vê testículo, eu sempre comparo. Isso porque o professor fala de testículo, você está dando aula de genital feminino. São gônadas, né? Ambas são gônadas. A gônada da fêmea é o ovário, a gônada do macho, o testículo. Uma origem é a mesma, né? Caudal ao polo caudal dos rins. Dentro dessa estrutura peritoneal, onde ele vai ser revestido, vai formar os seus envoltórios e ligamentos. Então, da mesma forma que o testículo tem o ligamento próprio do testículo, o ovário tem ligamento próprio do ovário. Da mesma forma que ele tem o ligamento lá da cauda do epidídimo, ele vai ter o ligamento aqui tubo ovárico, fixando a outra extremidade. Compreende? Então, são muito similares na sua organização. Aqui a gente tem a face medial, que está voltada para o mesométrio, ligamento largo, e a face lateral, que é oposta, que está voltada lá para a parede lateral da cavidade pélvica, tá? Voltada lá para o corpo do ilho, certo? Aqui, observando de novo, ó, extremidade uterina, extremidade aqui tubárica, né? São as duas extremidades opostas. Olha o mesovário, ligamento, essa borda aí, você pode chamar de borda ou margem, tanto faz, tá? Borda ou margem inserida, borda ou margem livre, né? E aqui no centro, ó, um folículo ovariano que se rompeu e formou o corpo lúteo. Na teoria, eu mostrei essa peça inteira e cortada, tá? A face lateral, que a gente comentou que é voltada lá para a parede lateral da cavidade pélvica, e a face medial é oposta, é a outra que está deitada sobre a mesa. Essa região pequena, que está circunscrita aqui no tracejado, é a região de penetração das estruturas que vem aqui pelo ligamento, né? Então, quem são essas estruturas que estão aqui dentro? A gente vai descrever daqui a pouquinho com mais clareza. Artéria ovárica, veia ovárica, os nervos lá que provém do plexo pudendo e hipogástrico, depende muito da posição do ovário nessa espécie animal, que a gente já comentou que varia, né? E os ductos linfáticos. Então, eles chegam nessa região chamada hilo ovárico, né? Tem uma foto melhor lá da peça da gente que mostra isso. Tudo aqui é de vaca em diferentes fases. Aqui, todos esses ovários são de vacas em diestro, né? O cio da vaca apresenta, de qualquer espécie animal, apresenta 4 fases bem definidas, né? Anestro, proestro, diestro, estro e anestro, tá? 4 fases que vocês vão ver lá na reprodução.
Aqui, nessa fase, a gente observa vários folículos ovarianos, né, em desenvolvimento. Observem, né, parece um bando de bolha, né, de queimadura, porque eles têm na sua cavidade antral, na sua cavidade folicular, muito líquido, né, para proteger, amortecer, proteger e nutrir. Tem uma série de elementos de funções associadas a esse líquido que está se desenvolvendo aqui. Como todo ele é envolto por túnica albugínea, que dá esse aspecto brilhante, e aí volto a falar de novo, da mesma forma que o testículo, o ovário também é revestido por túnica albugínea. E ele vai, ó, se desenvolvendo, 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 até romper, liberou o folículo, liberou caramba, o ovócito, quase não sai, né? Que vai ser captado pela tuba uterina, e aí vai formar o corpo lúteo. Observe aqui, ó, ele já tem a pontinha, uma reentrância aqui, olha o tamanho dessa estrutura, né? Então, é bem desenvolvido, né? Esse corpo lúteo no ovário dessa fêmea. Né? Aqui o ovário da égua, mostrando aí o seu aspecto, né? Parecendo um feijãozão. Aqui, claro, tem um folículo, mas ela não ovocita por essa superfície, ele altera o formatão dela geral, né? O formato geral é esse aqui, de feijão, mas está alterado porque lá dentro, né, está havendo uma projeção muito grande para a formação do folículo antral, do folículo de Graafi maduro, né, que tem essa cavidade muito grande. Porém, é na fossa de ovulação que ela vai ovocitar. Então, aqui é a fossa de ovulação, que é aquele umbiguinho do feijão aqui, né, do ovário da égua, tá bom? Essa é a borda livre desse ovário. A borda oposta é essa que está com o mesovário, a borda inserida desse ovário. Onde está a fossa de ovulação é a borda livre, tá? Aqui a comparação mostrando na égua, né, que a cortical ela é interna e a medular externa. Aqui no humano, mas é a mesma coisa para todos os outros animais, né? A cortical é externa e a medular interna, tá? É só mostrando aqui que o epitélio germinativo, que é esse que está na cortical, que é o responsável por produzir as ovogônias, né? Os ovócitos, né? Primários, secundários, essa diferenciação de ovócitos até o ovócito maduro, que vai ser ovocitado. Então, ela acontece no centro do órgão, no caso da égua, e na periferia do órgão, da gônada, nas demais espécies. Aqui vai a sequência de fotos que a gente vai comentar. Eu vou mostrar aqui em procedimentos cirúrgicos, tá bom? De castração de cadela e de gata. Eu vou mostrar aqui primeiro em cadela para vocês verem, né, essa diferenciação. Bastante tecido de pouso, bastante gordura, o corno uterino, né? A tuba, observem bem, aqui no centro, vermelhinha, tuba uterina. Aqui esse ligamento que está em volta da tuba é chamado de mesosalpinge, né? Esse ligamento. Mas o conjunto deles, que vai fixar lá na fáscia, né, abdominal, próximo a T13 na cadela, né, lá próximo a T13, não, desculpa, a 13ª costela, né? Então, esse conjunto todo é chamado de ligamento suspensório. E você vai precisar fazer a retirada de toda a estrutura. Observe onde está o ovário, aqui, ó, envolto parcialmente por uma bolsa ovariana. Olha o ovário. Olha a tuba uterina, até aqui, ó, o istmo da tuba, a parte mais estreita, a ampola, que é a parte mais dilatada, o istmo da tuba, que é a parte mais estreita, se ligando ao corno uterino, tá bom? Olha aquele pedículo. Pedículo é quando a estrutura, ele forma uma estrutura de sustentação pequena. Chama-se pedículo vascular porque os vasos estão aí, né? Então, esse conjunto de estruturas, observe a artéria uterina vindo por aqui, e aqui a gente vai ter também um conjunto de artéria ovárica, tubárica cranial, tubárica média, tubária caudal, um conjunto de vasos que você vai ter que seccionar. Então, esses vasos aqui, vocês vão ter que fazer amarradura, né? Uma hemostasia por amarradura, uma sutura por amarradura, para poder clampear esses vasos que são ramos lá da artéria uterina, né, que provém lá da aorta abdominal, tá? Aí aqui segue, ó, o pedículo ovariano, aqui a gente viu do uterino, né, pedículo vascular, uterino, e aqui a gente vai ver o pedículo ovariano, né? Então, observe o ovário aqui, o corno uterino desse animal, né? O corpo do útero, olha o corpo dando voltas aqui, né? E aqui o pedículo ovariano, que é a estrutura que vai vascularizar, né,
esse ovário desse animal. Eu tenho fotos melhores aqui, ó, para mostrar na ordem, na sequência, numa gata, né? Esse processo de castração. Observe aqui o ovário, ó, bem desenvolvido, envolto pela bolsa ovariana, formado por mesovário e mesosalpinge. Olha o corno uterino dessa gata. Olha o processo de fixação para remoção, né? Fixou aqui. Olha o pedículo vascular aqui acontecendo de novo, né? O corno do útero, o mesométrio, que é o ligamento. Olha um ramo aqui tubárico, tá vendo? Ó, da artéria uterina. Um ramo tubárico passando. O ovário, o pedículo ovariano e o pedículo vascular uterino, né? Da artéria uterina, tá vendo? A gente vai ter que clampear tudo isso para poder fazer a amarradura e liberar tudo para poder fazer a castração. Aqui ele fixa e mostra o ovário, aqui está o pedículo ovariano, que vai ter que ser seccionado, também está clampeado com uma pinça hemostática, né? Aí aqui a outra hemostática segurando. Esse aqui é para poder conter e o de cá para poder fazer a hemostasia e o corte subsequencial, tá? Aqui é a mesma coisa. Nas imagens de videolaparoscopia, né, a gente consegue ver tudo isso mais bonitinho. Olha que beleza tá isso aqui. Venham seguindo comigo. Corno uterino, tá? Também é gata. Olha o ovário aqui, ó, dessa gata, né, desse animal, o ovário esquerdo. E aí vem aqui, olha os pedículos que a gente comentou, né? O pedículo ovariano e aqui o pedículo, ó, tá vendo aqui? Uterino. Então aqui eu tenho o ramo uterino dessa artéria, né? Essa artéria que vai emergir lá da aorta abdominal. Parte dessas artérias, né? A artéria ovárica, ela provém direto, mas a artéria uterina vem de ramos que a gente vai comentar daqui a pouquinho lá, associados à pudenda, né? Eu vou explicar isso para vocês depois, né? Ilíaca, interna e ramos pudendos. Então, aqui tem uma artéria ovariana, né? E aqui ela segue para ovário e emite ramos também da própria artéria ovariana, ramo tubárico. Tá vendo aqui o ramo tubárico da artéria ovariana e aqui ó, o ramo uterino, vindo para o útero. Tudo isso tem que ser clampeado. O melhor que seja aqui na base, porque você já faz uma coisa só, tá? Nessa peça aqui, nessa imagem videolaparoscópica, mostra o útero, tá vendo? O ovário, tá? O ligamento próprio do ovário, aqui. Ligamento suspensório do ovário, tá? E aqui o pedículo de vaso que a gente comentou, né? Passando pelo mesométrio, tá? Essas imagens são excelentes para a gente estudar isso, porque imagem de castração é o que vocês vão fazer na rotina, né, da vida de vocês, para a proteção do animal, a supressão ovariana, na verdade, em conjunto, em bloco, na fêmea, chamada OSH, um termo antigo, que significa ovário salpingo esterectomia. Ovário do ovário, claro, salpingo da tuba, o ístero do útero. Então, ovário, salpingo, esterectomia, remoção de ovário, tuba e útero. No macho, orquiepididectomia, ou seja, a retirada de testículo e epidídimo, tá? Se eu vou fazer só o testículo, orquiectomia, que muitas vezes as pessoas usam como sinônimo, mas na verdade não é. Se eu vou remover somente epidídimo por uma lesão neoplásica e eu não quero perder a posição do testículo, enfim, tem questões estéticas envolvidas às vezes, então é epididectomia. Então, se eu vou fazer a ressecção do ducto deferente no macho, deferentectomia, tá? Cirurgia lá que o povo chama de vasectomia, que é o corte do vaso, tá? Não é um vaso, é um ducto, então é deferentectomia que se faz lá no humano. Tuba uterina. A tuba é o meio de passagem, né, do ovócito. Ele ovocitou. A gente escreveu o ovário, falou da estrutura. Na teoria a gente falou da composição, seus folículos, os diferentes estágios, corpo lúteo, álbicas, hemorrágico. E aí aqui a gente vai ver, quando ele ovocitou, para onde esse ovócito vai. Ele vai ser captado pela tuba uterina. Tá? E aqui mostra no exemplo o infundíbulo da tuba, que é toda essa parte larga, infundíbulo da tuba. E essa partezinha mais escura aqui, ó, circular, corresponde ao ósteo abdominal da tuba uterina.
E essas dobrinhas aqui, meio amareladas ou marronzadas, sei lá que cor é essa, são as fímbrias, né, que vão fazer esse movimento ondulatório, jogando o ovócito, empurrando o ovócito que cai aqui, ou que toca aqui, para lá e para cá, para passar pelo ósseo abdominal da tuba. Ele segue em direção à ampola da tuba uterina, ampola, tá? E depois aqui para ampola, e segue para a parte final, que é o istmo, que é essa parte mais estreita, que vai se unir ao corno uterino. Então, a tuba uterina é dividida em 3 partes: infundíbulo, ampola, que é essa parte mais dilatada e longa e flexuosa, e o istmo, que é a parte mais estreita, né, que vai se unir ao corno uterino. Assim como a gente tem aqui o ósseo abdominal da tuba, ligando lá o istmo ao corno uterino, a gente tem o ósseo uterino da tuba, tá? Que vai dar comunicação lá com o útero dessa fêmea. Em volta da tuba, a gente tem esse ligamento mesosalpinge, tá? Ele vai fixar a tuba. Lembra que a tuba vem do termo latino salpingo? Então, o nome do ligamento mesosalpinge. Vejo vários ductos linfáticos passando aqui na superfície, ó, drenando essa estrutura, tá? Eu mostro isso lá mais para frente na peça nossa. Acho que no próximo slide. Aqui o infundíbulo da tuba abraçando o ovário, numa peça de cabra, né? Da aula da gente. Aqui a ampola da tuba, a gente tem infundíbulo aqui, tem a ampola que é a parte mais dilatada. Olha o ovário aqui, né? O ligamento aqui, ó, em direção ao útero, né? Que a gente já comentou, o ligamento próprio do ovário. Olha o mesosalpinge aqui, e olha os vasos, olha. A gente vai ter um conjunto de artérias tubáricas cranial, média e caudal, indo em direção à tuba uterina. E o meio dela, olha só, isso aqui tudo, é a ampola da tuba uterina, que é a parte mais dilatada, tá? Aí também peças nossas, olha só, agora mostrando aqui na vaca, mesosalpinge, e essa estrutura do meio é a ampola da tuba uterina, tá? Tudo isso aqui é a ampola da tuba uterina. E o ligamento mesosalpinge, tá? Eu estou puxando aqui a estrutura do útero. Aqui no centro, observe que é a foto que a gente tirou lá na aula prática. Eu sempre peço ao pessoal para colocar a luz em cima da peça e olhar contra a luz para ver as estruturas. Lembra que a gente comentou lá na gatinha? Aqui é em ruminante, tá? Salvo engano, vaca, mas ou é vaca ou é pequeno ruminante. Na foto assim não dá para a gente olhar com clareza, não. Mas aqui dá para ver o que eu quero. Olha só. Eu consigo ver, né? O ovário, tá? O mesovário, todo o ligamento largo, tá? Consigo ver a tuba passando aqui, a tuba uterina, ó, a tuba uterina, ó, seguindo aqui. Consigo ver toda a estrutura vascular. Lembra daquele pedículo vascular que eu comentei para vocês? E do hilo? Olha o hilo aqui, ó, onde eu vou entrar e sair nervos e vasos na borda inserida desse ovário. Olha a borda livre e a borda inserida. Olha só, toda essa estrutura aqui é a artéria ovárica, né, que a gente comentou, e a veia ovárica passando aqui nesse centro, tá? Então aqui são os vasos e nervos, e aqui vários ductozinhos linfáticos, como a gente comentou, pequenininhos, tá? Passando nessa estrutura do mesosalpinge, tá? Então essa é uma peça nossa, a foto mostra isso com clareza, né? Fica mais fácil da gente ver. Ainda no ovário aqui, 2 extremidades. Uma extremidade uterina do ovário, tá? E aqui, ó, extremidade uterina dele, extremidade tubárica, ou seja, está voltado para a tuba. A tuba está mais distante do útero, tá vendo? E o ovário em posição intermediária. Eu tenho uma tuba aqui, uterina, né? Fazendo a ligação aqui com a extremidade tubárica pelo ligamento tubovárico. E tem uma extremidade oposta, mais angulada, que está voltada para o corno uterino, que é a extremidade uterina fixada pelo ligamento próprio do ovário. Tá? Vejo uma borda inserida, que foi a que a gente mostrou na imagem anterior, e uma borda livre. E aqui, ó, a ampola da tuba e o infundíbulo da tuba uterina. Tá? Aqui nesse ovário, o corpo lúteo, né, uma peça lá da prática da gente, o ovário aqui, e olha o corpo lúteo como é grande. Né?
Por que foi que eu botei essa imagem? Meu Deus, nem eu lembro mais. Deixa eu adiantar. Mostra a diferença de vaca, ovelha e as diferenças de estruturas de útero. Então, em tubo, a gente tinha para escrever isso, a gente viu o ovário, viu o infundíbulo, o ósseo abdominal da tuba, a ampola da tuba uterina, o istmo, a abertura ósteo-uterino da tuba, né, que comunica o istmo da tuba com o corno uterino, de cada lado. Então, aqui a gente já tem agora o útero dessa fêmea, né? Todas as espécies domésticas, né, de mamíferos, né, obviamente, apresentam um útero bifurcado, né, o chamado lá primordialmente de útero de Delfos, né, útero bifurcado. As fêmeas de primata, hominídeos e a mulher apresentam o útero balunoso, né? Isso está relacionado ao grau de fusão dos ductos paramesonéfricos, que vão dar origem a ducto deferente no macho e a ampular, e na fêmea vai dar origem a toda a parte tubular, né? Vai dar origem a tubo uterina, corpo uterino, corpo de útero, sepse. Então, o que acontece aí? A fusão é caldo cranial, ela vai fundindo nesse sentido. Onde a fusão completa, forma o útero balunoso. Onde a fusão é incompleta, vai permanecer os cornos. Tá? Por isso que na mulher, essa variação de forma, quando apresenta lá bifurcações, a gente chama de útero de Delfos ou útero bicornual. Na mulher, o que é uma alteração, é fora da normalidade, não é comum. Mas para os animais domésticos é comum, a gente só tem útero balunoso nas fêmeas de primata hominida, né? E a ave, que vai ter o formato exato do ovo, é um útero simples, mas a gente vai comentar a parte, tá? Então, temos para a descrição cornos, corpo e cérvice uterina, tá? No útero desses animais. Olha aqui na peça fresco, mostrando aqui os cornos, tá? Cornos uterinos, né? Corpo e a cérvice, que é estreita e mais muscular. Repara aqui que o corpo está um pouco mais deprimido, e aqui eu consigo ver bem que a estrutura é tubular e consistente, porque aqui é a cérvice, ela é bem muscular. A cérvice tem função de ocluir, fechar a comunicação entre o meio externo e interno. Ela só abre em dois momentos, né? No parto, para a saída do concepto, né? E na cruza, na reprodução, a passagem lá do espermatozoide. Durante todo outro tempo, ela está fechada. Existe aí um tampão mucoso que fecha o canal, né, cervical, que é esse canal aqui, é uterino, canal cervical. Ele está fechado por tampão mucoso e se abre, né, nos dois momentos que a gente comentou, no parto do concepto ou na cruza para passagem do espermatozoide, que vai seguir até a ampola ou infundíbulo, tá? Nessa outra peça, mostra aqui na ovelha, né, bem parecido com a da vaca. Internamente ela apresenta aquelas carúnculas uterinas que a gente comentou, tá? Vocês estão aí, gente? Desculpa, depois não está dando aula. Na boca, aí não serve. Obrigado. Várias carúnculas uterinas que vão fazer a interação, esse desenho que está mostrando aqui, né? São as carúnculas, e essa aqui na peça real de uma ovelha. Essas carúnculas são projeções do endométrio e do miométrio que vão estar associadas à placentação lá nas fêmeas de ruminante, que é a união do cotilédone e da placenta, que a gente vai ver mais à frente, com a carúncula da mãe. Essa carúncula é assim pequenininha, né? Na peça de cá não está aberta não, mas aqui na ovelha a gente vê aberto o corno uterino fechado, o corno uterino aberto. Ela é pequenininha na fêmea nulípara, na fêmea não gestante, né? Nunca gestou, mas ela fica enorme, às vezes o tamanho de um punho numa vaca, né? Cada uma. É bem grande, né? E com gestações sucessivas, esse material se desenvolve e fica maior. Então, o trato genital de uma fêmea que não gestou, ele é mais pueril, é mais infante, né? Menor, menos desenvolvido. E, às vezes, o trato genital de cabras e ovelhas, numa fêmea de vaca, né? Uma fêmea de vaca é ótimo. Uma vaca nulípara, eles têm o mesmo tamanho, de modo geral, no útero, né? Mesmo tamanho de modo geral. Ok? Já o útero gravídico, obviamente, vai suportar, vai deformar. O útero gravídico, ele fica completamente deformado. E como a gestação nessas espécies é cornual, normalmente, um corno se desenvolve e o outro não, tá? Então, um vai ficar pequenininho, vai ser repuxado pelo outro. Mas o outro vai dilatar e vai caber o feto todo lá dentro, tá?
Como cabras e ovelhas têm gestações gemelares, ocorre uma deformação maior, porque pode ocupar os dois corpos. Aqui na vaca, mostrando a cerviz uterina, né, as projeções da cerviz, que são chamadas de pregas circulares. A vaca tem pregas longitudinais e circulares na sua disposição, tá? Isso aqui são as pregas cervicais, são muitas, né? Fechando, ocluindo o útero dessa fêmea, né? Aqui embaixo a gente vê, aqui está aberto, tá? É a cérvice, tá? É isso aqui, ó, cortada, ó, cortei aqui, tá vendo? Cortei aqui, tá? Aqui já é vagina. Eu cortei a cérvice uterina. Então, o que eu vejo aqui quando eu abro, né? Essas projeções, que alguns livros chamam de carúnculas, né? Mas eu não chamo. Aqui a carúncula está dentro do corpo, e daqui para cá, ó, daqui para cá, onde eu estou passando a seta, aqui até aqui é a cérvice uterina. Aqui é o corpo do útero. Por isso que eu vejo aqui carúnculas uterinas, né, na fêmea de ruminante, e as pregas circulares são projeções cervicais, né, circulares e algumas longitudinais. Isso ajuda a ocluir a cérvice uterina. Essa cérvice, ela faz um lábio, uma projeção para o interior da vagina, que vem a seguir aqui embaixo, a vagina desse animal. Então, essa projeção aqui é chamada de projeção vaginal da cérvice, ou porção vaginal da cérvice. É a parte da cérvice uterina que se introjeta na vagina. Aqui já é vagina, esse tecido em volta é a vagina desse animal, que é essa partezinha aqui. A gente consegue ver, inclusive, aqui um fórnice vaginal, que é esse voltinho aqui, esse fundo de saco, aqui dentro, né, aqui atrás dessa prega última, que é essa daqui, que a gente consegue ver no exame laparoscópico, videolaparoscópico, né? E na mulher chama lá de Papa Nicolau, abrir com espéculo, olhar a estrutura do colo, como as mulheres chamam, olhar o colo do útero, né? Então, o colo é a cérvice, um termo coloquial para cérvice. Mas a gente observa que a morfologia dessa projeção vaginal da cérvice uterina, né, que é fechadinha, bonitinha, e esse é o ósseo uterino, que é o ósseo externo, desculpa, o ósseo vaginal da cérvice uterina. Tá? Então, aqui eu tenho o ósseo uterino, que é o interno, e o ósseo externo, que é o vaginal, tá vendo? Olha só, duas aberturas, o uterino, que é esse, né, que é interno, e o externo, que é esse que a gente está vendo aqui, o ósseo vaginal da cérvice. Essa imagem está um pouco desfocada, mas foi a única que eu achei que mostrava todas as morfologias, mas nas próximas imagens eu vou mostrar esse esquema melhor. Então, nós temos aqui ovelha, vaca, cadela, porca e égua, tá? Ficou até rimou, né? E égua. Então, aí segue a cérvice dessas espécies, né? A morfologia cervical. E aqui a projeção vaginal da cérvice de cada uma. Está muito desfocado, mas eu vou mostrar aqui nesse slide um desenho, um esquema mostrando como é em cada espécie animal. E isso ajuda muito na questão reprodutiva. Compreender a cérvice uterina é compreender quais são os meios que vocês vão empreender para determinar a reprodução dessas espécies, né? A passagem de sonda, a implantação de embriões, a coleta de ovócitos, né, para lavado uterino. Então, tem que saber, né, a morfologia da cérvice de cada espécie. Aqui trouxe três que trazem diferenças grandes, que são a vaca, a porca e a égua, né? A vaca, ela tem uma abundância maior de projeções, né, circulares na cérvice uterina, tá vendo? Projeções circulares. A porca tem interdigitações, ó, formada aqui por pulvinos, coxins cervicais, que formam esse canal cervical em zigue-zague, ó, por isso a famosa porca, e o parafuso. Essa é a porca. E o pênis lá do suíno, o parafuso, né, que encaixa aí. Porque é basicamente isso, né? Ela é muito próxima do formato lá, da estrutura do pênis, que pode chegar até aqui, né? Pode chegar até essa morfologia de sepse. Na égua, observe aqui o ósseo uterino interno, o ósseo uterino externo, o canal cervical, e há uma abundância maior de pregas longitudinais aqui, né? A gente vê algumas aqui, né, circulares, mas há uma abundância de pregas longitudinais.
Lá na gata tem pregas radiais, né, e na cadela longitudinais. Há diferenças nessas morfologias, né? Aqui eu trago a morfologia da cervice, mostrando aqui o ósseo uterino interno, o ósseo uterino externo aberto, e aqui a vagina, tá, desse animal. E olha o canal cervical como é um zigue-zague para passar nessa espécie. Aqui em vaca, aqui em ovelha, né, pequeno ruminante, mostrando aqui ó, o fórnice vaginal, que é o fundo de saco vaginal, que é a vagina, o ósseo uterino externo, né, que é o ósseo da cervice, né, que vai para a vagina, o canal cervical, olha o zigue-zague que é esse canal cervical, e o ósseo uterino interno, né? Então tem formam vários anéis. Essas pregas circulares formam muitos anéis que causam dificuldade na passagem da cervice uterina. E aqui, se a gente for trabalhar, por exemplo, essas espirais, essas interdigitações, né, abundantes na vaca, observe na ovelha, olha o formato como é e olha a passagem desse canal. Vai passar uma sonda aqui, faz um zigue-zague incrível, né? Tem que fazer essas voltas incríveis até atingir o útero desse animal, tá bom? Pequeno ruminante, mostrando o aparelho reprodutor, né? Aqui os cornos uterinos das fêmeas de ruminantes fazem essa ventroflexão, fica aparecendo os cachinhos da princesa Leia de Star Wars, né? Aquelas voltinhas assim, meio estranho, olha só. Ó, várias voltinhas do corno uterino, tá? Que é um corno uterino, outro corno uterino. Entre os dois cornos, o ligamento intercornual, fixando, mas eu consigo ver o corno até aqui embaixo, o corpo curto, né? Aqui de vaca, mas olha aqui de pequeno ruminante, eu consigo ver, ó, a bolsa ovariana, que a gente já comentou, né? O ovário, a tuba, né? Eu acho que aqui não dá para ver o útero, não. Mas mais para frente eu acho que tem uma peça de ovelha inteira para mostrar. Porca é quem tem a morfologia mais, né, exuberante do útero, porque os seus cornos são muito flexuosos e lembram lá até alças intestinais. Tem uma foto que eu vou mostrar mais adiante que eu seguro, né, é imenso. Cada corno desse pode ter distendido, né, 1,20 m, 1,5 m de comprimento. Então aqui é um corno uterino, né, direito, um corno uterino esquerdo, o corpo uterino curto e a cervice uterina. Observe uma característica aqui da porca, ela não tem projeção vaginal da cervice, tá ausente na porca, tá? Ok? Dá para ver os pulvinos aqui, os cervicais, vários, né? Pulvinos cervicais. E aqui mostra o tamanho que você precisa compreender, o tamanho médio empreendido aqui para se passar uma sonda nessa espécie, né? Para fazer lá a sua fertilização, né? Em vivo, no corpo. Então, o tamanho aqui é do ósseo interno do útero até a vulva, 50,39 centímetros, né? O canal cervical da porca mede em média 21 centímetros e a vagina 29, né? A vagina com vestíbulo, 29 centímetros. Então, compreender isso aqui é importante para você determinar qual o comprimento do catéter que você vai utilizar para chegar lá dentro, né? Para chegar até aqui o útero dessa fêmea. Olha o ovário, né? A tuba ovariana, né? Tuba uterina, e aqui os cornos flexuosos. Na peça da gente, na prática, olha o ovário, exatamente como é o ovário do esquema, bem irregular, ó, vários lobozinhos, várias partezinhas irregulares. A borda livre dele aqui, a borda inserida no meu dedo, tá? O dedo do professor. E aqui sou eu. Puseram esse negócio aqui na minha cara. Aqui sou eu segurando lá na sala, ó, os cornos de uma porca, tá vendo aqui os cornos uterinos, ó, um corno, outro corno e o corpo pequenininho, a cervice aqui no meio. Isso aqui, ó, é isso aqui esticado, né? É imenso. A gente abre bem os braços e olha só que começou curtinho, não dá nem para poder esticar tudo aqui, né? Para mostrar tudo para vocês, tá? Saudade do Lafa, né, minha filha? Nossas peças fedorentas. Maravilha. Aqui na porca, mostrando a morfologia da cervice dela, com os seus pulvinos que a gente comentou, né? Essas interdigitações, pulvinos cervicais. O formato aqui em espiral, esse zigue-zaguezinho. E não há, tá vendo? Observe, ela acaba aqui as projeções cervicais. E aí eu começo a
o ósseo uterino externo e a vagina dessa fêmea. Não tem projeção vaginal da cérvice, tá? Ausente. Aqui uma imagem que eu trouxe mostrando a passagem do catéter, naquele canal todo que a gente comentou, e por que a gente estuda tamanhos normais, por que a gente tem que saber que tem 59 centímetros daqui do ósseo interno até a vulva, porque vocês vão passar um catéter, um estente, um meio, né, para fazer a fertilização. Olha só, o catéter passou aqui, ó o catéter passando aqui dentro, ó, distende, tá vendo a estrutura? Olha o corpo uterino, o aspecto normal, a fresco, né, dessa porca. Lembra bem a alça intestinal, né? Confunde muito. Olha as projeções dos pulvinos cervicais, o canal cervical, o catéter ele não faz curva, ele vai reto, tá? Então tem que fazer isso aqui, ó, passar pelo centro dessas projeções, tá? E aqui a vagina dessa fêmea. Comparação suíno e carnívoro, né? Diferença aqui da implantação, quando a gente fala de fetação, né? A disposição dos fetos formam vesículas no interior dos cornos uterinos. É como eu falei para vocês, a gestação é predominantemente cornual, tá? Aqui mostra em gata, mas é gata cada a mesma coisa. Cada uma aqui ó, é uma vesícula, ó a zona. Lembra que eu falei que é a placenta zonária na teoria, daqui a pouco a gente vai ver na prática de novo? Essa zona é a zona de implantação do feto nesse segmento do corno uterino. E aqui outro, e aqui outro, e aqui outro, e aqui outro, e aqui outro. 7 fetinhos aqui implantados nesses 2 cornos uterinos, por exemplo, tá? Aqui na porca, aqui é carnívoro, tá? Gata, cadela. E aqui a porca, olha um porquinho, outro porquinho, outro porquinho. Quanto porquinho tem aqui dentro, gente? 1, 2, 3, e aqui as placentas deles, ó. As placentas, tá? 4, 5, 6, 7, 8. Aqui tá até módico. Tem parto na internet com 31 filhotes numa porca. Né? É muito filhote. Pergunta? Alguém levantou a mão aí, porque eu não estou vendo vocês. Foi eu. Professor, no caso dos carnívoros aí, que são vários filhotes, no caso de um aborto aí, de mais de um, por exemplo, ocorre o quê? A expulsão? Ou se não ocorrer a expulsão, tem alguma relação com a piometra, alguma coisa assim? São 3 coisas diferentes. A expulsão de um feto ela pode acontecer durante a gestação em qualquer momento, pela abertura. Há momentos do ciclo reprodutivo de cadelas e gatas, em mais especial em gatas, que tem um cio durante a gestação. Lá nos seus 30 dias, 35 dias de gestação, ela pode ter, a depender da onda folicular, né, ovariana, produzir um cio dentro da gestação. Isso pode porventura abrir o colo uterino, permitir, né, um aborto espontâneo ou permitir a nova cruza e contaminação. E aí, se houver cruza e contaminação, porque o macho vai ejacular no interior do trato e pode acender, vai gerar infecção, e aí o procedimento é a maceração fetal, que é o mais comum quando há infecção, os fetos apodrecem, reproduz bastante pus e fica lá retido, e a gestação continua até o final, como se fosse a gestação normal. E quando no parto, quando se abre novamente a cervix uterina, sai a secreção, né? Pode sair um pedaço ou outro de osso dos fetos que foram macerados, né? Apodrecidos. O processo de mumificação, que é um processo mais, na maioria das vezes, salvo engano, na maioria das vezes é estéril. É um processo interno em que o feto é reabsorvido, né, mumificado, ele fica com aspecto de múmia mesmo, né, tem os seus líquidos reabsorvidos, as estruturas reabsorvidas, e fica um aspecto ressecado, mumificado, também no interior do útero. Ambos os casos, maceração ou mumificação, o ideal é fazer a remoção por castração. Já a piometra é outra coisa, tá? Tem a ver com produção de prostaglandina F, tem a ver com uma série de ondas hormonais que acontecem aí, e que fazem com que o endométrio secrete substâncias, né, que podem ou não ser infecciosas, pode ou não ser aberta ou fechada. Piometra aberta, a cervix uterina está aberta e a secreção se apresenta lá na vulva. Piometra fechada, a cervix uterina está fechada e a coleção purulenta fica dentro do útero. Tá? E existem muitas patologias, mucometra, hemometra, piometra, macerações, mumificações, abortos, né? Nos ruminantes é mais comum os abortos por brucela, né? Brucela abortus no bovino,
A Brucella bigêmina, não sei se tem potencial abortivo, mas abortos, sim. Tanto é que dá o nome. E tem outros casos em ovino também, ovino caprino, que levam a aborto. Tá? Valeu, professor. Nada. Vamos lá seguir. Reprodutor de cadelas e gatas. Então, aqui a gente tem um aparelho completo mostrando o ovário, né? Mostrando a bolsa ovariana parcial aqui. O útero corno-uterino da cadela e da gata é retilíneo, porém ele é convergente nesse sentido. A gente fala de divergente ou convergente, depende do ponto de vista, né? Se a gente olha assim ou se a gente olha nesse sentido. Se a gente olhar no sentido de que o feto vai sair, ou que o ovário vai passar, ele é convergente. Ele vem de cá para cá, do ovário para cá. E flanqueia a lateral da cavidade abdominal, né? A parte dorsolateral. Eu vou mostrar uma outra imagem melhor, né? Sempre comparando o esquema com a foto real para vocês entenderem o que a gente está falando. E aí vem aqui o corpo do útero. Varia muito, porque cadelas varia mais, porque tem porte pequeno, você não vai comprar uma chihuahua com a dogo argentino, que é imenso, né? Mas, em geral, 3, 4 centímetros, em média, né, no animal de porte mediano, 3, 4 centímetros de corpo, né, uterino. Diferente lá da égua, que o corpo é imenso, né, e da vaca, que o corpo é mais curto. Então, tem diferenças de formato no geral. Aqui a cervix uterina, né, na gata projeções radiais, né, e na cadela projeções longitudinais, pregas longitudinais, e aqui a vagina, né, o ósseo uretral, por onde se afeme a urina, o ímen fica ocupando, é uma membrana que ocupa esse espaço, na transição entre vestíbulo e vagina, tá? E aqui clitóris, e aqui a fossa do clitóris, tem uma série de coisas aqui que a gente vai descrever depois. Ovário, corno uterino, tuba uterina, ligamento suspensório, que está prendendo lá na fáscia, na lateral da cavidade abdominal desse animal, o pulso lá, 13ª costela. Aqui a gente observa o mesovário, que é o ligamento que fixa o ovário, né? E aqui cobrindo o ovário e fixando a tuba, o mesosalpinge. Os dois formam a bolsa ovariana. Olha o esquema, puxando aqui para lá e para cá, os dois ligamentos, eu vejo a bolsa ovariana, tá? E aqui a abertura da bolsa ovariana, tá? Eu faço um corte aqui, boto esse corte, olha o ovário, olha o mesovário aqui, olha o mesosalpinge aqui, tá? Ok? Mesosalpinge, mesovário e abertura da bolsa ovariana. A bolsa é essa parte escondidinha, tá? Olha aqui a bolsa ovariana bem grande, a abertura aí que a gente comentou, né, da bolsa ovariana. Olha aqui o infundíbulo, o ósseo abdominal da tuba, a ampola da tuba, o istmo da tuba. Tá? Olha na foto real, aqui agora, gata, mostrando isso para vocês, ela vê tudinho aqui bonitinho. Gordura, que essa bicha tem pra caramba, gordura. Olha aqui, ó, tecido adiposo, os pissoas, né? Aqui a estrutura de rins, observe, né? Que a gente já comentou, rim direito e rim esquerdo. Ó, o ovário esquerdo, né? O ovário direito, o corno uterino direito, corno uterino esquerdo, tá? Olha a artéria ovárica que vem direto da aorta, tá vendo aqui? A artéria ovárica vindo da aorta. E olha a artéria uterina aqui com seus ramos, vindo aqui de vários segmentos. Tem o ramo uterino da ovárica e tem a artéria uterina proveniente lá da pudenda, lá da ilíaca, que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Então, olha nessa peça, observem aqui o ovário, esqueça esses nomes, tá? Tromba de Fallope, não, pelo amor de Deus. Aqui é tubo uterina, ovário, tá? Ovário esquerdo, ovário direito, tá? Aqui o infundíbulo, a tuba, né? Passando aqui com o ligamento, junto com o ligamento próprio do ovário, corno uterino, tá? Direito e esquerdo. E a bexiga está escondendo o corpo do útero que está aqui, ó. Aqui ele está puxando a bexiga, tá vendo aqui? Pegou a bexiga e puxou para mostrar o corpo e a cervix. Então a bexiga aqui está cobrindo o corpo e a cervix. Olha o reto, dorsalmente, a bexiga ventralmente e o útero no meio, tá? Olha o cólon descendente, ó a flexura que ele faz aqui sigmoide às vezes, né? Ó, e aqui, ó, o reto, porque entra na cavidade pélvica dessa forma. Então essa figura de gata
Tem uma outra vista aqui também de gata, na vista lateral. Olha a bexiga aqui rebatida, para mostrar, tentar mostrar, não dá nem para ver o corpo do útero. Olha o corno uterino, né? Olha o rim aqui desse animal. Observe que as coisas não ficam bonitinhas assim, não, tá? Não se apresenta assim para vocês, não. Isso aqui tudo é culpado de gordura. Às vezes você tem que dissecar para poder achar o ovário e não deixar nem um tecelequinho, porque a gordura está cobrindo tudo, né? Olha o rim, tá? Esquerdo. Olha a gordura perirenal, olha o ureter, né? Olha aqui a artéria ovariana esquerda passando, né? Veia ovariana esquerda que vai drenar o ovário. Olha o ovário aqui escondidinho, ó. Caudal ao polo caudal do rim, tá vendo, ó? E na lateral da cavidade abdominal, né? Fixado lá oposto à 13ª costela. Então, ovário esquerdo, corno uterino esquerdo, tá? Vagina. Então, vagina é o órgão copulatório da fêmea, né? Ela é músculo membranosa, mas tem tecidos diferenciados. Essa musculatura, ela é contrátil, né? Ela pode contrair em cima do pênis no momento da cruza, o que ajuda no processo de excitação de ambos, né? Ela possui glândulas de secreção, tanto mucosa quanto serosa, tá? Essas glândulas, né, que lá no humano são mais abundantes, na mulher, aqui nas fêmeas de animais domésticos variam grandemente, tá? Mas apresentam muitas glândulas, em especial no vestíbulo da vagina, que é essa região aqui lateral que a gente está vendo, marcada, onde vai acontecer o ósseo das glândulas vestibulares maiores, aqui na lateral, e na parte medial, os da vestibulares menores. Porém, a gente consegue ver isso apenas em vaca. Vez ou outra, a gente consegue ver esses ósseos das glândulas vestibulares, tá? E na transição entre vagina e vestíbulo, o ósseo uretral externo, na fêmea, por onde ela vai urinar, tá? Então, esse é o órgão copulatório, grande parte dele vagina. A antessala, a entrada, o vestíbulo da vagina, tá? E aqui na comissura ventral da vulva, comissura vulvar ventral, eu vejo clitóris, que é um órgão análogo ao pênis do macho, tá? Ele vai ter tecido erétil, tecido contrátil, esponjoso, né? Vai haver corpo cavernoso no seu interior, inclusive na égua isso é mais facilmente visto. Tem 2 ramos de tecido cavernoso unindo, formando um corpo cavernoso, e a glande do clitóris na fêmea lá da égua. Eu vou mostrar lá na fêmea da égua, é ótimo. Na égua, eu vou mostrar para vocês a glande do clitóris, como é grande e é formada por esse tecido. Aqui está mostrando a região também, de novo, aqui da fundo da cérvix, olha só, o fundo da vagina, né? Com a projeção vaginal da cérvix, o fórnix vaginal, tá? E a vagina. Então, aqui é o fórnix vaginal, projeção vaginal da cérvix, tá? O ósseo uterino externo, a vagina, e às vezes no cisto vocês vão ver o termo lá, vagina propriamente dita. O cisto às vezes coloca isso. É um livro muito antigo, mas é um livro muito bom, né? E aqui, ó, o ósseo uretral externo, fazendo a transição entre a vagina e o vestíbulo da vagina. Vamos seguir para ver a peça. Aqui numa vaca à esquerda e numa égua à direita, mostrando aqui essa transição, né? A vagina preguiada longitudinalmente, essa parte mais constricta, mais estreita, onde fica o ímen nas espécies, né? O ósseo uretral externo e o vestíbulo da vagina, tá? Então, aqui a gente observa, ó, existe uma comissura vulvar ventral, que já é vulva. A vulva é o órgão externo, a genitália externa, aquele que eu consigo ver na inspeção, sem abrir. Se eu abrir, o que eu estou vendo lá dentro é o vestíbulo, né, da vagina. Olha só, vestíbulo da vagina de uma égua, fechada. Se eu deixo os lábios vulvares normais, eu só olho, não toco, eu estou vendo a vulva desse animal, tá? Então, essa é a vulva. Eu botei, sempre coloco essas duas para poder ficar claro no formato da vulva, da vaca, que é esse formato de coxinha. Eita, danado, parece uma coxinha. E o lado de cá, ó, o formato de gota na égua. Tá vendo? Ficou mais parecido com coxinha do que a outra.
Então, a vaca tem uma comissura ventral mais estreita e a mais aberta dorsalmente. A égua tem uma comissura dorsal mais estreita e a ventral mais aberta do que a vaca. Oh, meu Deus, eu fiz besteira, senhor. Pronto. Ok? Então, aqui é o vestíbulo da vagina. Eu tenho comissura vulvar dorsal, comissura vulvar ventral. Tenho os lábios vulvares, direito e esquerdo, porque eu estou olhando a vulva de frente, então é igual ao meu lado, né? Direito e esquerdo, visualmente. Então, lábio vulvar direito, lábio vulvar esquerdo. Os animais domésticos têm o equivalente aos lábios internos, né? A parte de lábios não é dividida como na mulher, lábios internos e externos. A gente só tem, as fêmeas de animais domésticos só tem equivalente aos lábios internos. A gente observa aqui a glande do clitóris, da égua. Isso aqui é um erro na identificação do cônjuge, o clitóris está aqui dentro, e não isso aqui. Isso aqui é um tubérculo, né, que acontece na comissura ventral, nas vulvas que são anguladas. O clitóris está aqui dentro, ele é pequenininho. Tem uma outra foto que eu mostro isso melhor. Já aqui da égua, essa glande do clitóris, bem grande, ela tem a largura do meu polegar, é imenso, né? E a égua tem um comportamento de fazer a eversão rítmica do clitóris. A vulva dela é em formato de gota e ela coloca o clitóris para fora ritmicamente, tá? Da vulva no momento de cio, se urinando, né, e passando a urina sobre essa estrutura. Existe uma fossa do clitóris aqui embaixo, ó, da mesma forma que na glande do pênis do macho, do equino, tem a fossa da glande, aqui a gente tem a fossa do clitóris, é igualzinha ao que acontece lá no macho. Vascularização, a gente já comentou, e aqui eu mostro mais detalhadamente, observe, ó, ovário, né, artéria ovárica. E a artéria ovárica, ela emite ramos tubáricos, né, que vai para a tuba uterina, né, tubáricos, que a gente vai escrever melhor aqui na outra peça, e emite aqui a artéria uterina, tá vendo, que é ramo da ilíaca. Então, aqui nessa imagem, é a aorta abdominal, ilíaca externa, ilíaca interna, sacral mediana. Ilíaca interna, ilíaca externa. E aqui, ó, a artéria ovárica, ó, para um lado, direito e esquerdo. Ó, o ligamento intercornual, os cornos uterinos, tá? Veio para cá. Daqui, ó, da artéria ovárica, emite-se ramos, olha só. A gente tem o ramo tubárico cranial, que vem para cá, tubárico médio e tubárico caudal. Tem vários ramos que vão aqui para a tuba uterina. E também há ramos uterinos que saem daqui. Olha aqui o ovário novamente. Olha aqui a tuba, bem pequenininho, a gente devia ter aumentado esse negócio. A artéria ovárica vindo para o ovário, né? E alguns ramos aqui associados a elas. E aqui as veias que drenam toda a estrutura, né? Todo esse conjunto que drena o corno uterino, que está marcado aqui, a tuba e o ovário. Né? E a gente vai mostrar isso mais detalhadamente aqui. Observe nessa imagem, aí, comparando macho e fêmea, vascularização e inervação. Tudo junto, tá? Tô adorando esse livro, gente. Ele é muito bom. Nossa. Então, aqui a gente observa a aorta, né? E os ramos que vão aqui, a artéria vesical, observem. A artéria vaginal, que vai para a vagina, aqui embaixo, desculpa. Vaginal, que vai para a vagina desse animal. Olha só aqui, ó, bexiga, uretra, ósseo uretral externo na vagina dessa fêmea. Olha a artéria vaginal, tá? Vindo aqui, ok? Vaginal. Ela emite ramos para o colo da bexiga, tá? Para parte do útero, corpo do útero, e também para a uretra desse animal, que é chamado ramo uretral. Tá vendo? A artéria umbilical, essa daqui, ela regride no animal e forma o ligamento redondo da bexiga de cada lado, passando pelos ligamentos vesicais laterais da bexiga. Toda espécie tem, o macho e fêmea, tá vendo? A artéria vesical, a artéria umbilical, desculpa, e elas vão regredir e formar os ligamentos redondos nas espécies animais. A inervação, ó, nervos sacrais, lembra que a gente falou do plexo pélvico, de nervos, o plexo aqui acontecendo, tá? E o plexo pélvico formado por nervos, né? Pélvico, hipogástrico, pudendos, olha só, todos eles são responsáveis pela inervação. O pudendo aqui no macho faz inervação do bulbo, do pênis, da uretra e das glândulas anexas, né?
Na fêmea, o pudendo faz a inervação da vagina, né, dessa fêmea. Ok? Drenagem linfática. Esse esquema que eu estou mostrando aqui é esse esquema aqui, tá? Olha a aorta aqui, que a gente comentou, a aorta ilíaca externa, ilíaca interna, sacral mediana. É esse esquema aqui, ó, tá vendo? A aorta e as suas ramificações, ilíaca externa, ilíaca interna. Então, próximo das artérias, ó, a gente tem uma série de linfonodos que vão drenar útero e vagina. Ó, linfonodos sacrais, que vão drenar aqui a vagina, a parte cranial da vagina, né? E os linfonodos ilíacos externos, que vão drenar aqui a cérvice e o colo do útero, né? Os linfonodos ilíacos internos e os aórtico-lombares, que são esses daqui, que vão drenar o corpo do útero e os cornos uterinos. Tá? Então, tem uma galera de linfonodos, não que é pouco. São os sacrais, os ilíacos externos e internos e os aórtico-lombares finais, né? Aórtico-lombares, todos drenam o trato genital. Bom? Aves, né? Para encerrar o trato reprodutor de um modo geral. Depois a gente vai entrar em feto, placenta e glândula mamária. Então, reprodutor das aves, comparação aqui, macho e fêmea, novamente, que a gente não mostrou lá na teoria, lá no macho eu trouxe junto para mostrar para vocês. Testículo no macho, interior da cavidade celomática, cavidade corpórea, e aqui é epidídimo do lado, ductos deferentes flexuosos, né? Flexuosos, chegando aqui no urodeu, que é a região da cloaca, onde chega essa estrutura. Aqui é o ureter chegando, e aqui os ductos deferentes, né, desse animal, chegando no urodeu. Na fêmea, olha só, tem um oviduto só, tá? Normalmente esquerdo. E aí segue ovário, ó, e aí toda a parte tubular do trato é chamado de oviduto na fêmea. Oviduto é tudo. Agora dividido em partes, observe a parte mais dilatada e fundíbulo, né? As três primeiras partes são similares à tuba uterina. Então segue infundíbulo, que é essa parte mais dilatada que abraça o ovário. Cada folículo desse, cada saco da gema que apresenta aqui nesse ovário, vai conter um folículo ovariano dentro. E ele vai ficar bem grande, bem pesado, até se soltar e ser captado pelo infundíbulo, tá? No infundíbulo ele vai ser captado, vai ser depositado, né, o albume mais denso ao longo dessa estrutura. Ele vai passar aqui, ó, pelo magno, que é a parte mais dilatada, né, onde vai ser posto novamente o albume, né, também o albume menos denso. A gente vai falar isso mais para frente. O istmo, que é a parte mais estreita, onde se formam as membranas, né, interna e externa do ovo, né? E aqui no interior do útero dessa fêmea, onde o ovo vai ficar, né, por algum tempo, para calcificar a membrana mais externa. Isso é fato quando vocês cozinham o ovo em casa e quebram a casca, que se chama, aquela parte mais externa, e dentro tem uma pelanquinha, né, que vem junto com a casca, né? Aquela pelinha fina é a membrana interna do ovo. A que está calcificada, dura, externa, é a membrana externa do ovo, tá? E aí o ovo segue para a vagina, que na ave é em formato de S, de um modo geral. Aqui não está mostrando não, mas é o formatinho de S. E vai chegar aqui no urodeu, tá? Junto com os ductos deferentes, os ureteres, quase saiu errado. Aqui a gente tem as três partes da cloaca, olha só, o coprodeu, que é essa parte onde vai chegar o colo, o urodeu, que é essa parte onde vai chegar a estrutura urinária e genital de cada animal, e o proctodeu, que é essa parte mais externa, né, equivalente à saída de todo o conjunto. Aqui nessa peça a gente vê aqui o istmo do oviduto, eu vejo o útero, olha só, ó, o útero da ave com o ovo dentro, tá? Olha o ovário, e aqui é um saco da gema bem grande, né, formado aqui, pronto para poder ser captado pelo infundíbulo que está abraçando ele. Tudo isso aqui é magno, e aqui é o istmo, ligando ao útero, tá? Ok? Quem botou isso aqui magno não é magno não, tá? Pelo amor de Deus. Isso não é magno não. Ovário, e olha só, ó, o ovário aqui, ó, com vários sacos da gema com, né, fases diferentes, né? Um ovário bem grande com os sacos da gema. Aqui a gente vê o saco da gema, o cólon passando, olha o útero desse animal, tá bem grande. Esse aqui é o vestígio do outro oviduto, tá? Quem marcou lá errado
negócio, mas é o vestígio do outro oviduto, que regrediu. O istmo, que é essa parte estreita, o infundíbulo, que é essa parte daqui, ó, que vai abraçar o saco da gema. Eu vou passar. Mostrando aqui aumentado. Olha aqui, novamente escrever errado. Isso não é magno, pelo amor de Deus, tá? Corrige isso aqui. Ah, aqui botou certo. Vestígio do oviduto direito, tá vendo? E aqui está escrito errado, não é magno. O útero, tá? E aqui, ó, a vagina, que tem o formatinho de S, que é pequenininha, e é um Szinho que vai chegar lá no urodeu. Aqui na sequência, olha, um saco aéreo próximo à estrutura, né? Aqui estou puxando o colo, estou mostrando o útero dessa ave e o ovário com o saco da gema. Aqui um saco aéreo abdominal caudal cobrindo, né, o ovário dessa indivídua, né? E aqui o ósteo vaginal. Acredito que é por aqui que vai sair o ovo dessa fêmea. Essa aqui é a peça que a gente deu um nome especial, carinhoso, é o nome de uma professora, mas não posso dizer que não está gravado. É o nome de uma professora essa peça. Então aqui, olha só, a abertura, né, do ósteo vaginal, tá? As separações da cloaca, mostrando o cólon chegando, né, o coprodeu, o urodeu e o proctodeu, tá vendo? Essas duas membraninhas separam, né, a estrutura da cloaca. Então, tem o coprodeu aqui, chegada das fezes, urodeu aqui, chegada do espermatozoide e urina, o macho, chegada da urina e do ovo na fêmea. E aqui o proctodeu, é o macho, tá? Tem uma estrutura genital dilatada aqui. Observe as membranas coprourodeal, que é entre coprodeu e urodeu, e a membrana, essa daqui de baixo, uroproctodeal, que é essa membrana entre urodeu e proctodeu, tá? Aqui a luvinha rosa sou eu lá dando ó. Feto e placenta. Estamos bem avançados, tá? A gente já terminou todo o trato genital, a gente vai entrar agora nos anexos, que é feto, placenta e depois glândula mamária. As placentas, elas podem ser classificadas como de forma anatômica, histológica e fisiológica, né? Fisiológica, decídua, semidecídua, adecídua, placenta que desce junto com o feto, que não desce no momento do parto, mas depois, essa classificação fisiológica. Histológica, a gente viu lá as formas de interação entre o epitélio, né? Do útero, na mãe, que é chamado de endométrio, e do cotilédone lá no feto, na placenta, né, do feto. Então, a gente tem epitélio corial, hemocorial, endotélio corial, né? E a classificação anatômica que interessa aqui mais para mim, né, na prática, que é a característica morfológica, grande, anatômica, né, que está associada à dispersão dos vilos da membrana coriônica, tá? E aí a gente fala placenta cotiledonária em ruminantes, difusa em equinos e suínos, placenta discoidal em fêmeas de primatas, humano e ratos, roedores, né? Faltou alguém? E zonária em cadelas e gatas. Pronto. Então, aqui mostra a estrutura da carúncula, né? Diferente formato. Observe aqui na vaca e na ovelha, como é o formato aqui do cotilédone, do cotilédone, né? E da carúncula. Essa é a forma de interação da mãe. Aqui é a carúncula da vaca e a carúncula da ovelha. Olha como a da ovelha é deprimida e a da vaca é convexa, né? A da ovelha é côncava e da vaca convexa. Então, vão ser formas de interação diferenciadas. Então, o cotilédone, ele tem que abraçar a carúncula no formato da carúncula. Como a carúncula da fêmea de bovino é assim, né? Convexa para cá, o cotilédone tem que ser côncavo para encaixar, tá? Na ovelha, como é escavado, né? O cotilédone ele vai ser convexo e vai encaixar nessa estrutura, tá? Então, aqui mostrando na fêmea de bovino, né, a convexidade, a estrutura maternal, aqui da mãe, olha o miométrio, né, olha o tecido da carúncula, o endométrio, e as vilosidades coriônicas entram nessa estrutura. Essa é uma placenta cotiledonária, observe vários cotilédones presentes, né, muitos cotilédones, né, na estrutura da membrana coriônica. Aqui, separada, essa placenta está muito parecida com a placenta de égua, mas é uma placenta de pequeno ruminante, tá?
Eu consigo ver aqui as carúnculas presentes, né, dispersas, e consigo ver aqui, ó, o cordão umbilical. Vejo a veia umbilical, a grande veia umbilical, a artéria umbilical presente, né? Vejo, na verdade, são duas artérias, uma veia umbilical, e vejo ductos, né, ducto alantoide presente. Né? Eu vou mostrar agora por partes, né, como é que acontece isso. Primeiro a gente vai falar da interação materno-fetal, né, que é chamada placentação, que é a união do cotilédone com a carúncula, tá? Então, se eu vejo aqui uma carúncula uterina no tecido do útero da mãe e o cotilédone na placenta, na membrana coriônica do feto. Olha o feto aqui dentro. E ali dentro também tem uma membrana amniótica cheia de líquido, produz o líquido amniótico, formando esse bolsão aqui de água onde o feto está, né, alojado. Então, aqui é o útero, o corno uterino fechado, né? E quando a gente abre o corno uterino, olha só, a interação da placenta com a estrutura da carúncula do corno. Então, a união do cotilédone com a carúncula forma uma unidade chamada de placentoma, tá? E o processo é designado como placentação, que é a união. Através dessa ligação, né, das vilosidades coriônicas com esses espaços, essas interdigitações, acontecem trocas, né, gasosas, trocas fluidas de proteínas, de substâncias, de anticorpos, mas não deve haver trocas de célula, uma vez que o feto é um elemento que conjuga, né, material genético de dois seres, né? Parte da mãe, que é comum a ela, e a outra parte não é, e pode gerar reações graves e expulsão, aborto, e uma série de problemas, né, nessa troca de células. Aqui na ovelha, mostrando novamente as carúnculas deprimidas, está vendo as carúnculas bem deprimidas, e os cotilédones que são mais convexos, tá? Diferente lá oh meu Deus, da vaca, tá? Aqui endométrio, carúnculo e cotilédone. Olha só, mostrando aqui um aumento, a placenta desse animal, os cotilédones aqui na placenta, e aqui as carúnculas no útero dessa mãe. Ó, uma carúncula uterina, carúncula uterina, carúncula, carúncula. Tá? O feto aqui dentro, e aqui os cotilédones. Placentação, ruminantes também, o feto aqui, o cordão umbilical, a placenta, né? Uma vez que foi rompida a membrana amniótica, né? O amnion sai, então o líquido sai, e aí fica aqui, ó, observem, né? A membrana coriônica com seus cotilédones. Olha aqui nessa peça, aqui o amnion está em volta, a membrana amniótica, né? E aqui está a membrana coriônica, nesses cotilédonezinhos aqui, tá? Pequeno ruminante. Bovino, olha o feto de bovino, dentro, ó, a membrana, ó, a amniótica, membrana amniótica, contendo o líquido amniótico, membrana coriônica com as vilosidades coriônicas dispersas apenas aqui nos cotilédones, tá? Placenta cotiledonária. Já na égua, diferente, né? Então a gente tem aqui, observe o cordão umbilical bem grosso, né, bem calibroso, com as artérias umbilicais, a grande veia umbilical presente, né, e a placenta que é difusa. Todos os vírus estão dispostos ao longo da membrana coriônica, né, das velocidades coriônicas. Passar, e aqui mostra, né, a placenta de equino, né, a gente não observa essas carúnculas, às vezes há projeções na estrutura da placenta da égua. Pode haver uma projeção ou outra, esqueci o nome dela agora. Né? E o feto aqui no interior, né? Dentro da parte amniótica. Aqui a cavidade amniótica, tá? E aqui o feto no centro sendo desenvolvido. Início de gestação, tá? Aqui equino e suíno, ambas são placentas difusas, né? A gente observa aqui a placenta difusa, aqui o endométrio da mãe, o cordão umbilical e a placenta, né? Aqui envolto aqui o envoltório amniótico, a membrana amniótica. Aqui, um desenho esquemático mostrando o cordão umbilical, olha a cavidade amniótica, líquido amniótico, membrana amniótica, tá? Aqui o alantoide, a cavidade, né, o ducto alantoide, ok? E aqui externamente, olha só, essa membrana mais externa, a membrana coriônica, tá?
E aí mostra a forma de interação. Aqui é o útero da mãe, membrana coriônica. Útero da mãe, membrana coriônica. Faz-se um aumento, observa as vilosidades coriônicas entrando nessas fenestrações, nesses espaços, né, do endométrio da mãe. E aí faz a troca, observe, ó, a troca, né, através dessas estruturas. Córion, dessa placenta, com endométrio da mãe. E aí segue placenta de suínos, né? Observe que esses pontos mostram os pontos de onde estão as vilosidades coriônicas dispersas ao longo da placenta, do córeo dessa placenta. Várias placentas aqui, né? Placentas aqui com os fetos dentro, né? Elas são compridas e o feto está no meio. E aqui um feto já a termo, prestes a nascer, né? Mostrando a placenta, né? E o espaço, né, que ele ocupa aqui dentro. Aquele inicial de gestação, né? E aqui já a termo, prestes a nascer, né? Completamente envolto pela placenta. Felinos, placenta dita zonária, que está aberta, mostra a cavidade amniótica, né, com líquido amniótico, a membrana amniótica, o âmio, mostra a estrutura da artérias e veia, né, que a gente já comentou, da placenta, que é isso que a gente está mostrando aqui, ó, tá vendo? Veia e as artérias, e aqui a placenta desse animal, mas eu vou mostrar no detalhe, no próximo detalhe. Aqui o feto, fase avançada de gestação, dá para você ver toda a estrutura cefálica, coluna, costelas, toda a parte de ossatura, né, o esqueleto. Mostra aqui os pontos de ossificação endocondral, né, em cartilagens, nas extremidades, nos dedos, nos ossos longos, tá, nas junturas, todas as articulações. Observe que apenas o corpo dos ossos estão presentes, né, como estrutura óssea, e o restante é cartilagem e vai se ossificar depois. Aí segue feto e placenta de cão, né? É igual lá a do gato, a placenta zonária, está parecendo um bacon queimado. Há uma zona onde as vilosidades coriônicas estão dispersas, né, em gatas e cadelas. Observe que o feto, né, o cordão umbilical, né, o alantoide em volta, aqui a cavidade amniótica com âmio, e aqui o córion, né, a membrana coriônica, e as vilosidades coriônicas estão dispersas abundantemente nessa região chamada zona, né? Então, aqui é a placenta zonária, tá? Aqui mostra o concepto na fase inicial de gestação, com a diferenciação dos membros. Aqui na fase bem avançada, em 3D, mostrando aqui o saco vitelino, tá? Saco vitelino presente, né? Bem pequeno nos mamíferos, mas nas aves é mais desenvolvido. Aqui um chihuahuazinho com filhote a termo nascido, né, recém-nascido. Placenta discoidal, o esquema mostra aqui, ó, que as vilosidades coriônicas estão dispersas nesse disco especificamente, um ponto só, que é um disco grande, né? Aqui a placenta real de ratos, né, camundongos, envolvendo o feto, e aqui a placenta separada, né? Mostrando aqui o discozinho da vilosidade coriônica. Então aqui está um filhotinho, né, de rato, o ista, o cordão umbilical, a placenta e o centro, que a gente comentou, que é o que caracteriza essa placenta, né, discoidal, de roedores e fêmeas de primatas. Tá? O córion, né, o alantoide, que é essa bolsa grande, e aqui no centro, ó, a cavidade amniótica com âmio, e no centro o feto. Tá? Aqui uma ampliação mostra o saco vitelino para lá, né, mostra o feto aqui no desenvolvimento no centro, tá? E o saco vitelino ainda é bastante grande, porque contém o vitelo, que dá energia para a formação inicial do embrião. Mas nos mamíferos desaparece muito cedo, muito rápido, né? Diferente das aves. Então, a ave também tem placenta e feto, tá? Igualzinho. A diferença é que tem um conjunto de estruturas diferenciadas aqui, porque ela não faz gestação, ela faz incubação, tá, do ovo. Primeira coisa, o ovo tem a gema no centro, o disco embrionário, o disco germinativo, que é aquele pontinho escuro que a vovó olha lá no contra-luz para ver se o ovo está galado ou não galado, né? Se o ovo estava fecundado ou não fecundado, se ele vai desenvolver, se ele desenvolveria, né, no filhote, porque a gente pode separar e botar para a galinha chocar, em vez de comer. Esse disquinho escuro a gente consegue ver contra a luz, é o disco germinativo, tá?
Então, aqui envolvendo isso, parece uma bala. Olha como parece uma bala envolvendo aqui, ó, essa estrutura que envolve é chamada de chalaza. Essa membrana ovular é a chalaza ou membrana calasífera, tá? Então, essa membrana calasífera, ou chalaza, ela envolve o saco da gema no centro. E essas extensões aqui são chamadas de chalaza, né, que forma também o albúmen mais denso em volta do ovo. Aqui em volta dele, essa estrutura aqui, tem um albúmen mais denso. Albúmen é aquela secreção que vai ser secretada lá pelo magno e pelo parte linfodíbulo, que vai formar, né, essa estrutura do ovo, né, de proteína para a formação do embrião. Então, o albúmen mais denso está no centro, próximo à gema, e o menos denso, ele é mais aquoso, ele espalha para a lateral. Quando vocês quebram o ovo em casa, façam isso depois para estudar, quebra o ovo na frigideira antes de fritar, tá? Pelo amor de Deus. E aí, olha que tem uma membrana mais densa, né, uma parte mais densa no centro, contendo o albúmen mais denso. E em volta daquela parte mais aguada, o albúmen menos denso, tá? E aquela membraninha branquinha sobre a gema, que às vezes aparece, é a chalaza ou calasa, membrana calasífera, tá? E aqui a membrana interna do ovo e aqui a membrana externa do ovo. Essa é fina, delgada, mais consistente, né? E flexível, e essa daqui é calcificada no interior do útero da ave. E aqui o embrião, o feto, sendo desenvolvido. O cordão umbilical, ele vai ter o saco vitelino. O vitelo é formado pelo material da gema, né, do ovo, rico em gorduras, né, colesterol, gorduras, triglicérides, que vai servir como reserva de energia. Então, o vitelo é muito importante para os répteis e aves, né, na sua formação. Então, esse é o saco vitelino dessa ave. Tá? Lá quando a gente falou do mamífero, olha como o saco vitelino é pequeno, né? Contém pouco vitelo, pouca quantidade. Aqui a gente observa ainda, olha, o âmnio, né, o líquido amniótico em volta do feto, né, do nenê. A gente observa que o alantoide, que é essa camada aqui onde vai ficar as excretas, as substâncias, né, que não vão ser utilizadas, né, que vão ser eliminadas depois, né. Existe um resto de albúmen que fica, às vezes, lá no finzinho do ovo, na parte mais estreita, e aqui uma câmara de ar que é importante como reserva de espaço para o crescimento desse indivíduo dentro do ovo, né? Ele vai crescendo, observe que a câmara de ar é pequena no ovo inteiro, né, com o albúmen, como para o desenvolvimento dele. Ele usou, né, a gema e o albúmen, que forma a clara do ovo, né, usou bastante, e aí sobrou, né, um pouquinho aqui, e a câmara de ar ficou maior aqui, e ele faz com o biquinho, né, a ruptura dessa casca e nasce. Tá? Para terminar, glândula mamária. A glândula mamária, característica lá dos mamíferos, né, elas têm desenvolvimentos, disposições diferentes nas espécies animais. Tá? A glândula mamária, ela acontece em números variados. Né? Na cadela, 10 glândulas, na gata, 8 glândulas, na vaca, 4 glândulas, na égua, na cabra, na ovelha, 2 glândulas, e na porca, em geral, 14 glândulas, mas pode ter mais, né? Depende muito das espécies, da espécie animal. Né? Então, o volume que essas glândulas ocupam é importante. Vocês veem, quem tem cão e gato em casa sabe, né? Cadela e gata sabe que algumas glândulas ficam mais cheias de leite do que outras, né? E aí a gente observa o desenvolvimento diferenciado dessas glândulas. Observe aqui que na cadela, nesse desenho, né, tem 10 glândulas, 5 pares de glândulas, 2 cadeias, essa cadeia interligada e essa cadeia interligada, mas não há ligações importantes contralaterais nesse sentido. As ligações são ipsilaterais, do mesmo lado, né? Essas glândulas são interligadas e essas são interligadas. Tá? Quando eu falo interligadas, falo da drenagem linfática, do compartilhamento de vascularização, que é diferenciado, a gente vai comentar mais a seguir. Então, aqui eu tenho as torácicas, né? Cranial e caudal, que ele colocou torácica 1 e 2, as abdominais, cranial e caudal, e as glândulas inguinais. Então, a disposição é torácica cranial, torácica caudal, abdominal cranial, abdominal caudal e inguinal. Tá? As mais desenvolvidas são essas últimas, normalmente, né?
Essas duas últimas glândulas têm 14,81% e 13,08% do volume das glândulas desse lado, ao passo que essas daqui têm 14,23%, 14,62% em média desse lado. Então, as últimas glândulas são sempre as que dão mais leite, né, nessa espécie. Quando eu falo da gata, por exemplo, observe, eu tenho uma disposição torácica cranial, torácica caudal, abdominal cranial, abdominal caudal. Não tem disposição inguinal. Mas essa variação de nomenclatura acontece. Alguns livros chamam de abdominal e a última de inguinal, mas no geral a discriminação das glândulas é essa. Nessas imagens aqui mostra a vascularização e mostra também a drenagem dessas glândulas, né? O mais interessante aqui da gente observar, primeiro, a gente vai comentar isso mais para frente, é a drenagem dessas glândulas, né? Quando a glândula se estende desde a axila até a região inguinal, a drenagem, a gente observa aqui essa cadeia de linfonodos, observem, cadeia de linfonodos, e as veias que drenam são setorizadas, são diferentes, vai depender da região em que a glândula fica. Observem vocês que a égua tem glândula inguinal, a mulher, a elefanta, algumas fêmeas de primatas não hominídeos, né? Hominídeos são fêmeas primatas não humanos, tem glândulas na região torácica apenas. Então, a depender de onde a glândula fique, né, vai ter drenagens diferenciadas. Observe que a maioria das espécies que a gente vai descrever, gatas, cadelas, porcas, né, animais que são pluríparos, né, polítocos, vários conceptos, tem muitas glândulas ao longo de todo o corpo, né? Então, observe que a veia epigástrica superficial e a veia epigástrica cranial, né, são as principais veias, né, e a torácica também, superficial, são as principais veias que drenam essas glândulas. Então, a gente tem aqui veias torácicas internas, torácicas laterais, né, os intercostais, todas drenando as glândulas torácicas craniais, né, e a torácica superficial também. A epigástrica, que é essa veia que vai estar presente lá no abdômen, na parte ventral do abdômen, e que é mais facilmente vista na vaca quando ela está em lactação. A epigástrica superficial vai drenar as glândulas mais caudais, que são as duas abdominais, tá? Cranial e caudal, vai drenar todas essas glândulas. Já a drenagem linfática, observe, linfonodos axilares, né, externais, axilares e axilares acessórios, dependendo da espécie animal, vão drenar aqui, ó, as glândulas torácicas, cranial e caudal, ao passo que os linfonodos inguinais, né, do linfocentro inguinal, vão drenar a abdominal cranial e a abdominal caudal. Por que isso é importante? No processo de mastectomia, quando você faz a remoção da cadeia mamária ou da glândula mamária, você precisa saber quem são esses linfonodos para promover o esvaziamento, a retirada desses linfonodos. E por quê? Porque no processo de neoplasia, de câncer, né, que vocês conhecem mais apropriadamente coloquial, essas células que você remove no processo cirúrgico, né, a remoção de uma glândula afetada pelo câncer ou do conjunto de glândulas, que é o ideal em alguns casos, né, vai promover a liberação de células neoplásicas na corrente, né? E isso pode ser levado por linfonodos para outras regiões. E o linfonodo vai drenar para onde? Ele vai pegar essa célula e vai caminhar o seu trajeto, vai levar para o ducto torácico, que vai levar para se misturar a linfa e ao sangue na veia cava cranial ou jugular externa do animal. Isso vai circular pelo corpo e pode nidar para diferentes regiões, fazendo metástases tumorais, encéfalo, em órgãos parenquimatosos como o baço, o fígado, né? Ou para os linfonodos sentinelas que acontecem na base do coração, que são os traqueobrônquicos. Então, essa cadeia está toda interligada. Então, entender o porquê de fazer essa remoção, né, desses linfonodos é importante, porque se você só remove a cadeia de glândulas e mantém eles aqui, é possível que aconteça uma migração através dos ductos linfáticos para, né, essas outras regiões, tá bom? Glândula mamária na vaca, agora... a vaca possui um conjunto funcional chamado de úbere, né? Esse termo úbere é usado em animais de produção, normalmente. Você pode falar úbere na égua, na ovelha, na cabra, na vaca, mas é apropriadamente descrito na vaca, porque a gente tem o hábito de tomar leite de vaca,
né? Em países árabes, eles usam leite de égua como fonte de leite de camela, por exemplo, né? Então, cada lugar, cada região, cada país, cada diversidade, para provar esses diferentes tipos de leites. A glândula mamária na vaca são 4 glândulas independentes, né? Mas elas estão sustentadas num único órgão, numa única estrutura. Na modo geral, vai haver o lobo, né, os lobos interligados por pequenos ductos, e esses lobos contêm alvéolos na sua disposição e produz o leite que vai ser armazenado na cisterna da glândula, e daqui vai passar, observe, um esfíncter que vai controlar a passagem. Esse esfíncter aqui que a vaca às vezes segura e diz, não vou liberar, né? Às vezes ela precisa de um estímulo, que é esse esfíncter é esse aqui, essa região aqui, entre a cisterna da glândula e a cisterna do teto, tá? Há um controle dessa vaca. Esse controle ele pode ser dado pela vaca que já está acostumada a ser ordenhada, sempre no mesmo dia, mesmo horário. Ela já está lá esperando, inclusive o leite já está lá, né, enchendo essa glândula, causando incômodo e dói. Quem já pariu sabe disso, né? A glândula enche de leite, e quando você precisa ordenhar, precisa tirar esse leite para poder ou desprezar, ou dar, ou amamentar o filho, enfim, né? Mas acumula e pressiona. Então, essa estrutura controla, né, a saída da cisterna da glândula para a cisterna do teto. O próprio barulho da rotina do cara lá no curral, o bater do balde, né? Pega o balde, bate o metal, pá, faz aquele barulho, a vaca já libera o leite, já está estimulada, né? Outras precisam do filhote do lado, ao pé, né? Ele deixa mamar um pouquinho para poder descer o leite, depois ele amarra o filhote do lado da mãe, enquanto a mãe está comendo lá no coxo, ele vai lá ordenhando ela, né? Então, uns fazem uma ordenha por dia, outros fazem 2, né? Deixa a segunda para o bezerro, né? Então, tem variações aí. Aqui a gente observa... faltou aqui, desculpa, né? Tem aqui o canal papilar, o ducto papilar, né? E a abertura externa desse orifício papilar, que é a abertura interna do ducto papilar, e a externa do ducto papilar. Esse ducto aqui ele é único na vaca, mas nas outras espécies a gente vai ver variações de quantidade de ducto que drenam essa cisterna do teto, tá? Eu vou mostrar isso para vocês. Então aqui a glândula separada, uma glândula, outra glândula. Apesar de ser um úbere, né, com 4 glândulas, né, elas estão separadas entre si por camadas aqui de tecido conjuntivo, tá? Então tem um lobo aqui, olha o lobo, contendo vários alvéolos, olha um lobo esquematizado com vários alvéolos, cada um alvéolo desse, né? Um alvéolo desse é envolto, alvéolos, células formando os alvéolos, produzem o leite, que é a secreção, tá? Bastante vascularizada, arteríola, vênula, capilares aqui em volta, né? Nervos, produzem leite que vai descer pelos ductos alveolares e ductos, né, de coleta, de drenagem. Esses ductos aqui da glândula vão levar para a cisterna da glândula, e da cisterna da glândula para a cisterna do teto. E daqui desce pelo ducto papilar para sair aqui externamente, tá? A fixação é muito importante. Eu começo sempre pela vaca, porque a vaca foi um animal que a gente utilizou para poder produzir maior quantidade de leite, fazer um processo de melhoramento genético para a produção de leite. Então, quanto mais produz, né, mais a gente tem leite, mais rende, mais benefício e rendimento em função disso. Então, há vacas que podem ter um Uber lá carregado, que dão 50 quilos de leite, é muito peso para essa... quase uma de vocês é pendurada aqui entre as coxas dela, né, segurando. É um peso muito grande, né, para poder sustentar, e para isso precisa de um ligamento, né, suspensório bem resistente. Então, a gente vai ter aqui as membranas e os ligamentos, o ligamento suspensório mediano, né, que é esse que está à disposição central, e as camadas, as fibras que vão lateralmente. Observe aqui, ele mostra aqui no desenho o ligamento suspensório lateral, tá? E o ligamento suspensório mediano, tá? Que é esse daqui, ó. Laterais, que vão se prender lá próximo da coxa, a pele da coxa do animal, tá? E o mediano entre essas dois conjuntos de glândulas mamárias, tá? No meio, né, tem um sulco mamário.
Da mesma forma que tem a ráfia escrotal lá no macho, aqui acontece o sulco mamário, que é esse sulco que passa ao centro. Olha o ligamento suspensório mediano e o ligamento suspensório lateral aqui, amarrando suas fibras e segurando essa glândula, tá? Então, peso imenso, né? Existem fibras separando essas duas glândulas. Aqui, cabras e ovelhas. Essa aqui é de cabra, tá? O esquema. A ovelha, ela tem os peitinhos mais assim lateralizados, mais angulados, e a cabra fica mais, né, paralela entre si, ok? Aqui é da cabra, observe aqui a glândula mamária, tecido alveolar, a cisterna da glândula, né? Aqui, ó, cisterna do teto e o ducto papilar, tá? Passa aqui no centro. Então, aqui a mesma coisa, um esquema mostrando esse esquema de drenagem na cabra. Aqui na égua, observe, a égua apresenta uma glândula bem pouco desenvolvida. Aqui os dois tetos dela e a glândula de cada lado, né? Bem pouco desenvolvida. A diferença é que a cisterna do teto é drenada por dois ductos, ó, um ducto, outro ducto, tá vendo? Duas aberturas aqui, né? Do ducto papilar nessa papila mamária, que é essa elevaçãozinha da glândula mamária da égua, tá? A porca é a mesma coisa da égua, apresenta normalmente dois ductos, tá? Olha só, duas cisternas da glândula, duas cisternas do teto, e aí segue ducto papilar, abertura do ducto papilar, né? Com seu esfíncter também. Duas aberturas em cada glândula. Olha como ele representou aqui bem, né? Dois orifíciozinhos em cada glândula, tá? Então, a disposição das glândulas aqui na porca são torácicas, né? Torácica cranial e caudal, abdominais, o cranial, médio e caudal, e inguinais, o cranial e caudal, tá? Em geral, 3, 4, 7, 14 glândulas na porca, podendo haver variação, e também pode haver a variação do número de ductos, aqui 2 a 3 ductos nas glândulas inguinais, as últimas, tá? Aqui um desenho bonitinho mostrando isso. Olha que coisa, gente, que coisa estranha isso aqui. Esse aqui eu ainda não consegui identificar que bicho é esse. Cadela, se é... Parece, era para ser cadela, mas tem mais glândula do que devia. Tem um par a mais aqui, tá? Então, as gatas e cadelas têm vários ductos, 5, 7, 11 às vezes, né? Em cada glândula, muitos orifícios, é que nem na mulher. Quando você aperta a glândula, você vai leite para o norte, para o sul, para o oeste, nordeste, sudeste, vai leite para tudo quanto é lado, né? Porque tem vários orifíciozinhos por teto. Na égua tem 2 por teto, e a disposição dela é inguinal. Na ovelha e na cabra tem 1 por teto, e a disposição aqui é inguinal. Na porca tem 2, às vezes 2 a 3 nas últimas, e a disposição é torácica, abdominal e inguinal. Tá? Aqui mostra esse número de orifícios por teto e a disposição das glândulas, ó, cervical, torácica, cranial, caudal, abdominais, tá? E inguinais. E aí vai camundongo, rato, coelhos, porcos, e aqui eu boto mini pig, porque tem variação nas raças maiores, pode haver maior número de glândulas, cães, né, e a gata, a diferença da gata é que não tem essas últimas aqui, inguinais, tá, para gata, primatas não humanos, né, e humanos, tá, então a disposição da mulher na região torácica, tem vários ductos, 11, 12, 13 ductos em cada, né, teto de cada glândula, tá? Nas fêmeas de primata variam bastante, né, 5, 6 em cada teto. Na cadela, 5, 7, podendo ter 11, 12, né, bastante, é muito próximo do que acontece com a mulher, na cadela e na gata. Nos porcos, né, 2, sendo que as últimas podem ter 2 ou 3 aberturas dos ductos. Coelhos, vários também, né? Ratos, camundongos, cabras, ovelhas, vacas, né? Tem um orifício apenas por teto, tá bom? E aqui mostra novamente a disposição das glândulas, né? E camelas e vacas, disposição inguinal, 4 glândulas, né? Ovelha, cabra e éguas, disposição inguinal, observe aqui na cabra. A ovelha, como eu comentei para vocês, ó, os tetos são lateralizados, tá vendo? Quando cheio. Na cabra para baixo comprido, tá vendo? Bem comprido. E na égua, ó, bem pequenininho, né? Disposição inguinal.
Na porca, observe muitas glândulas, né? Aqui os tetos, né? E a glândula, tá? Vascularização, inervação e engrenagem, né? Dessa estrutura. Estamos terminando, tá bom? A gente tem o linfonodo mamário, que é o principal responsável por fazer essa drenagem linfática nas que tem disposição inguinal, linfonodo mamário, e os axilares para quem tem disposição geral, né, com cadelas, porcas e gatas ao longo do ventre, né? A veia aqui chamada veia do leite é aquela veia que eu comentei para vocês, a epigástrica superficial, né? A epigástrica caudal também, chamada. Ela é essa veia que fica logo subcutânea, aqui à frente do úbere da vaca, né? E quando no período de lactação, essa veia fica bem calibrosa, largura de um dedo ou mais, e fica bem sinuosa, é bem visível superficialmente, por isso chamado de veia do leite, né, coloquialmente, porque ela é uma veia que aumenta de calibre para fazer essa drenagem, né, para que a quantidade de sangue aumenta para essa região que está produzindo leite, né. Os nervos derivam do tronco lombar, né, e fazem inervação, e a artéria, né, mamária deriva da artéria pudenda, né, desse animal. Aqui o esquema mostrando, né, na vaca, olha o linfonodo mamário, pintado apropriadamente em verde. Cuidado com essa imagem, que ela mostra em amarelo, mas o correto seria os nervos em amarelo e os vasos linfáticos em verde, mas aqui está pintado ao contrário, tá? Botaram os nervos em verde e o linfonodo do ducto linfático em amarelo, mas o correto é isso, verde, linfonodo, tá? A artéria mamária aqui, ó, que deriva da pudenda externa, que vai fazer a irrigação da glândula, a veia que drena, a veia epigástrica caudal superficial, que é chamada de veia do leite, né? Ok? Aqui o conjunto mostrando nessa vascularização, mostrando a veia drenando essa estrutura da glândula mamária. Crianças, o que eu tinha para mostrar era isso. Eu vou parar a apresentação e interromper a gravação. E desejar, antes de interromper, boa prova para todos vocês, tá bom? Na semana que vem, mas a gente vai conversar ainda.